intenção de Paulo ao escrever essa carta é rebater as heresias que estavam sendo infiltradas na igreja, ok? E também para encorajar os irmãos de Colossos a permanecerem firmes na fé. Então, ao mesmo tempo que ele rebate as heresias, ele também, encoraja a igreja a continuar firme na fé, ok? Então olha, preste atenção nas coisas que estão sendo infiltradas na igreja, mas permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus. Então, essa é o teor da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ok? Depois de começar, então, o início lá do capítulo 1, rebater as heresias, e depois começa, então, a enfatizar o senhorio de Cristo, né? A preeminência de Cristo na igreja, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, assim como ele faz também em Efésios, ok? Cristo é o cabeça da igreja. Agora Paulo, ele vai usar o seu próprio testemunho. Paulo agora vai dizer o seguinte: olha, se vocês acham, basicamente assim, se vocês acham que vocês estão passando por problemas, se vocês acham que a coisa está feia, então vamos lá, então agora eu vou falar um pouco do meu próprio testemunho para vocês, ok? E é exatamente, Paulo então começa a falar sobre o trabalho na igreja, ok? Primeiro, Paulo já começa aqui o verso 24, que a Letícia acabou de ler, dizendo o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Me alegro nos meus sofrimentos. Veja bem o que Paulo está ensinando. Veja o que Paulo está dizendo. Irmãos, eu me alegro nos sofrimentos. A nossa cultura hoje, e aquela cultura lá e então, cultura greco-romana, cultura judaica, ok, da época, e não é muito diferente da cultura de hoje, você dizer o seguinte, que você se alegra nos seus sofrimentos, é praticamente inconcebível. É difícil da gente entender. Como é que eu vou poder me alegrar no meu sofrimento? Depende. Depende de qual tipo de sofrimento nós estamos falando e depende do porquê você está sofrendo, né? Porque uma coisa é sofrer pela causa de Cristo ou por causa de Cristo. Outra coisa é sofrer porque nós somos burros mesmo. Porque nós fazemos escolhas erradas, porque nós tomamos decisões precipitadas, porque nós decidimos que vamos fazer errado e ponto final. E aí nós sofremos. Então aí você não tem que se alegrar no seu sofrimento, não. Você tem mais é que chorar mesmo, se arrepender e voltar para Cristo. Ok? Então depende. Então é isso que Paulo está dizendo. Então se você está sofrendo por causa e pela causa de Cristo, alegre-se. Porque por isso eu me alegro. Ok? Porque muitas vezes também, quando nós falamos dessa alegria no sofrimento, é difícil a gente se alegrar, é difícil a gente se sentir feliz ou alegre. Por quê? Porque nós procuramos ou nós enxergamos alegria nas coisas, ou nas pessoas, ou nas situações, não é verdade? Nós sempre estamos alegres se as coisas estiverem tudo bem, se as pessoas estiverem bem, ou se as situações estão boas. Aí nós estamos alegres, ok? Então, não é dessa alegria que Paulo está falando, e não é dessa alegria que eu estou falando, porque nós, graças a Deus, aqui somos todos felizes, não é verdade? Somos todos felizes, graças a Deus. Tem uns perrengues aí de vez em quando, mas nós somos felizes. Haja perrengue. Cliff Oak Church é a igreja do perrengue. Mas não é só aqui não, fica tranquilo, que eu conheço bastante pastor por aí, conheço bastante crente por aí que também passa por isso. Então, essa não é uma exclusividade de Cliff Oak Church, fica tranquilo, tá bom? Essa não é uma exclusividade nossa. Mas Paulo diz que ele está sofrendo, está alegre, e ele prossegue, ele segue a sua linha de pensamento, dizendo o porquê dessa alegria. Então, o pastor Joaquim citou isso semana passada, dizendo o seguinte: gente, o texto de Colossenses é tão claro que não precisava nem ficar explicando. Porque o texto já está dizendo, o texto está se auto-explicando, ok? Está muito claro para nós aqui o que Paulo está dizendo. Paulo diz que seu sofrimento é por causa e pela causa de Cristo, ok? A ideia que Paulo nos transmite aqui é a seguinte: Cristo, o nosso mestre, sofreu. Portanto, se quisermos ser verdadeiramente reconhecidos, se quisermos ser chamados de discípulos de Cristo, adivinha o que vai acontecer comigo e com você?
Vamos sofrer. Ok? O mundo perseguiu a Cristo. Então adivinha o que vai acontecer comigo e com você. Ok? Isso, para a teologia da prosperidade que está sendo pregada hoje, para a teologia do coaching, também é inconcebível. Eles não conseguem aceitar isso, ok? Dizem até que se você está sofrendo, se você está sendo perseguido, se nada está dando certo na sua vida, é porque você está em pecado. É por causa do seu pecado. Às vezes é mesmo, tem que concordar que às vezes é mesmo. Mas, contudo, entretanto, todavia, nem sempre. Porque se você estiver sofrendo por causa e pela causa de Cristo, isso é bíblico. Tá tudo bem, fica tranquilo, vai piorar. Amém? Então, nós vamos ver em outras passagens bíblicas que não foi só Paulo que disse isso, ok? Outros apóstolos também afirmaram sobre isso. Por exemplo, Atos capítulo 5, verso 41, os apóstolos, eles tinham acabado de ser humilhados, tinham sido, até apanharam no Sinédrio, porque eles estavam pregando a Cristo. Atos 5,41 diz o seguinte: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Nome de quem? De Cristo. Eles saíram alegres porque foram considerados dignos de serem humilhados pelo nome de Cristo. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que se nós afirmamos que somos discípulos de Cristo e que eu tenho falado isso sempre. Se nós falamos, somos discípulos de Cristo e a nossa vida está indo tudo muito bem, tudo muito legal, cuidado. Alguma coisa está errada. Não está tudo bem, não está tudo legal. Alguma coisa está errada. Ok? Eu não estou dizendo também para você sair por aí batendo no peito procurando problema. Olha, sou discípulo, joga uma pedra em mim aí. Olha, sou discípulo, manda um problema para mim que minha vida está tudo... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos identificar quais são esses tipos de problema que nós temos passado, ou que estamos passando, ok? Então, o que acontece é que quanto mais parecidos com Cristo estivermos, mais rejeitado pela sociedade seremos. Quanto mais parecido com o mundo estivermos, mais para o mundo e com o mundo ficaremos parecidos. A verdade é essa. É como eu sempre digo, e não é só eu que digo, todo mundo diz, todo pastor sério, graças a Deus, que passa por esse púlpito diz, gente, não tem meio termo, ou você está com Cristo, ou você não está. Não é isso? Então, quanto mais parecido com Cristo, mais o mundo te odeia. Quanto mais parecido com o mundo, mais ele te ama e mais você se afasta de Cristo. É isso. Não tem... Como dizem os ingleses, não tem rocket science aqui. Okay? Não é a ciência da NASA. O texto é claro. Ok? Então, o problema é que nós não conseguimos ou não tentamos identificar essas coisas muitas vezes. Ok? Então, o mundo, ele não vai... Eu já disse isso, sei lá, acho que faz tanto tempo que eu não falo. Foi antes do lockdown, então eu já ia falar algumas semanas, já faz meses que eu falei isso, faz tempo já que eu falei isso. Que é o seguinte, o mundo, ele não vai te odiar quando você disser, sou crente. Pelo contrário, quando você falar que você é crente, o mundo vai rir da sua cara. Crente. Você. Você é crente? Ah, tá. O mundo não vai te odiar quando você dizer que é crente. O mundo vai te odiar. Na verdade, quando você falar que é crente, o mundo vai zombar de você. Principalmente com o que nós temos visto aí, os acontecidos, principalmente no Brasil. Líderes espirituais, líderes que eram supostos de liderar as pessoas pela causa e para a causa de Cristo, misericórdia, envolvidos com as coisas que estão se envolvendo. Então, hoje o ser crente está até perigoso você falar que é crente, né? Então o mundo não vai te odiar quando você disser isso. O mundo vai te odiar quando eles enxergarem que você está cada vez mais parecido com Cristo. Aí o mundo vai te odiar, aí o mundo vai te rejeitar. Ou seja, se você está sendo muito bem aceito em todos os segmentos da sociedade, é porque você não está sendo parecido com Cristo. A verdade é essa. Quanto mais legal eu sou para a sociedade, menos parecido com Cristo eu estou. Entendem isso? É difícil de entender, não é verdade?
É difícil de entender, porque quanto mais legal eu sou, quanto mais agradável eu sou para a sociedade como um todo, menos parecido com Cristo eu estou. Por quê? Porque quando eu me pareço mais com Cristo, algumas coisas eu vou rejeitar. E porque eu rejeito essas coisas, a sociedade vai me rejeitar também. Entende? É com isso que nós precisamos tomar cuidado. Então, precisamos então aprender a identificar esse tipo de sofrimento que eu acabei de dizer, por causa e pela causa de Cristo, e se eu estou mesmo sofrendo pela causa, ou se é porque eu tomei decisões erradas, ou é porque eu fui precipitado ou precipitada, ou porque falei coisa que não devia, ou porque deixei de fazer coisa que deveria ter feito, por causa das nossas decisões erradas. Ok? Quer um exemplo? Quem é corajoso bastante de arrancar o sapato e dar um chute nessa parede de tijolo aqui? Eu tenho certeza que se você disser que você é corajoso bastante, eu já estou dizendo que você está tomando uma decisão errada, está sofrendo porque é besta. Vai sofrer porque é besta. Que nem diz o Joaquim, vai sofrer porque é burro. Vai morrer porque é burro, vai sofrer porque é burro. Não é verdade? Por quê? Porque você simplesmente está tomando uma decisão errada, porque você sabe que vai dar errado. E muitas vezes nós sabemos que vai dar errado. Nós sabemos que não vai dar certo, mas mesmo assim nós queremos pagar para ver. Ah, mas eu vou pagar para ver. Esse menino aqui, ó, que não é mais magrelo, é gordo agora. Está gordinho, ele está fofo. Está forte, né? Paga para ver. A gente orou tanto por ele, a gente ainda oramos por ele ainda. Estava até falando lá em casa, né? A Adri falou, a gente comentou. Que bom, né? Ver o Derek saudável, praticando esporte de novo, correndo para um lado e para o outro. Mas ele precisa tomar cuidado. Ele ainda está em tratamento. Ele não vai pagar para ver, comer o que ele não pode. Vai? Tem pagado para ver? Paga para ver, para você ver uma coisa. Está pagando? Aí, ó. Está sofrendo porque é burro. Não pode pagar para ver, filho. Não pode. Se você pagar para ver, você vai sofrer as consequências. E é verdade mesmo, a orelha até vermelhou. É verdade. Então, tá vendo? Aí, um belo exemplo. Nem sabia que estava pagando para ver. Só te deduraram aqui, sorry. Ok? Então, nós precisamos aprender a identificar essas coisas, ok? Paulo, então, ele deixa muito claro para nós, voltando aqui agora para o texto, Paulo, ele deixa muito claro para nós os motivos do seu sofrimento. Os motivos do seu sofrimento. Capítulo 1, 24. Sofrimentos por causa dos inimigos de Cristo. Paulo sofre por causa dos inimigos de Cristo. O capítulo 1, verso 29. Sofrimento por causa do cansaço em continuar firme na obra. Ele diz o seguinte: para isso eu me esforço e me afadigo. Você tem se esforçado e se afadigado na obra do Senhor? Você tem realmente se esforçado e se afadigado na obra? Versos 1, 29 e capítulo 2, verso 1, diz que os sofrimentos de Paulo vêm por causa da oração, ou na oração. Ele está aqui, ele diz que continua lutando. Essa luta que Paulo diz aqui é a luta espiritual, uma batalha espiritual, é luta em oração. Falei que eu ia falar de oração? Está aí. Paulo, antes perseguidor da igreja, hoje sofredor pela igreja. Antes perseguidor de Cristo, hoje sofredor por causa de Cristo. Capítulo 1, verso 27. Paulo diz que Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Lembra que eu expliquei lá no primeiro dia que eu comecei a falar sobre Colossenses, essa palavra esperança aqui, e ela foi traduzida assim como esperança para nós, mas essa palavra que Paulo está usando, não é exatamente o que nós achamos que é. Porque esperança para nós é quando eu espero alguma coisa, não é isso? É quando eu espero que aconteça algo. Eu tenho a esperança de que um dia essa pessoa mude, eu tenho a esperança que isso aconteça um dia. Não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que essa esperança significa para nós. Essa esperança usada por Paulo, na verdade, ela precisava ter sido traduzida como certeza. Ou seja, Cristo em nós, a certeza da glória. Porque Cristo em mim, eu não tenho só espera, não só espero estar na glória. Se Cristo está em mim, eu estou na glória. Eu estarei na glória. Eu tenho certeza da glória.
Então essa esperança, ela não tem essa conotação como nós temos na nossa mente limitada, de esperar por algo, mas essa esperança é de ter certeza de algo. Cristo em nós, certeza da glória. William Hendrickson é um escritor, é um comentarista bíblico. Num dos comentários dele, ele diz o seguinte, que esperança da glória é Cristo em todas as suas gloriosas riquezas, realmente morando em nosso coração e nossas vidas por meio de seu Espírito. Isso é a esperança da glória. Capítulo 1, verso 28. Capítulo 1, verso 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Zelo pastoral. Paulo então fala que ele sofre por causa de Cristo e por causa da igreja de Cristo. E agora Paulo fala sobre o seu zelo pastoral. Primeiro ele diz que ele anuncia. Anuncia quem? Anuncia Cristo. Ele anuncia o evangelho de Cristo. Ele prega o evangelho de Cristo. Ele anuncia a palavra, ele ensina a palavra. Ele aponta para Cristo e não para si mesmo. O nosso evangelismo, a nossa pregação, o nosso louvor, como foi muito bem dito aqui pelo Diego no início, tem que apontar para Cristo. Não sou eu, não é acerca de mim, não é acerca de você, não é acerca do violão, da guitarra ou do microfone. É acerca de Cristo. Claro que quando estamos fazendo, queremos fazer com excelência, queremos fazer da melhor maneira possível, queremos que tudo saia quase que perfeito, porque temos a consciência, eu espero, dessa vez eu espero mesmo, eu espero mesmo, que seja para a glória de Cristo. Porque tem que ser, tem que ser. Então o zelo pastoral de Paulo, demonstrado aqui nesses versículos, é sobre anunciar a Cristo, ok? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um entendimento errado acerca do trabalho pastoral. O pastor é pastor de ovelhas, é verdade, né? É o entendimento do pastor sendo como pastor de ovelha. Tem que cuidar das ovelhas, tem que visitar, tem que isso, tem que aquilo outro. Eu sei, é verdade. Mas o trabalho primordial do pastor é pregar e ensinar a palavra de Deus. Ele pode ser o melhor visitador de todos, ele pode fazer tudo o que você quiser, se ele não te ensinar, se ele não te exortar na palavra, ele não está fazendo o trabalho dele. O principal, tanto que em Atos capítulo 6, o que acontece lá? Acontece que a igreja começa a reclamar que algumas pessoas estavam sendo deixadas para trás, não é isso? E aí os apóstolos chamam os homens e falam, então escolha entre vocês 7 homens, cheios de quê? De sabedoria e do Espírito, para que a gente possa nos dedicar ao ensino da palavra e que esses homens venham tomar conta desses problemas. O que os apóstolos fizeram? O nosso papel primordial é ensinar. E nós precisamos ter gente para ajudar. Entenderam? Pastor, o papel do pastor é ensinar e ele precisa de gente para ajudar. Entenderam? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo direitinho. Então Paulo ele ensinava, Paulo ele apontava para Cristo e não para si. Advertir a todo homem. Nosso papel não é só o papel do pastor, não é só o papel da liderança, mas é papel de nós como família em Cristo Jesus, não é só anunciar, não é só ensinar, mas advertir, exortar sobre os riscos da vida longe de Cristo e das mentiras do inimigo, ok? Isso vale também para quem é membro da igreja. O nosso papel não é só ensinar. Aliás, era suposto que a gente ensinando, a gente já estaria exortando, mas não é bem assim que funciona na prática. Muitas vezes precisamos ensinar e ensinar de novo, ensinar mais uma vez, ensinar mais um pouquinho e ainda exortar, falar, ó, tá errado, filho, será que você não está entendendo o que a gente está ensinando? Chamar mesmo para conversar, falar assim, ó, tá errado. Está errado. Nós precisamos falar, exortar sobre os perigos da vida longe de Deus.
da vida longe do corpo da igreja. Por quê? Porque se nós fazemos parte de um corpo, como é que faz você arrancar o braço e sair andando por aí, você deixa o seu braço caído lá? O que vai acontecer com o seu braço? Nada. É morto, é um braço morto, não presta para nada. É como o sal quando perde o sabor e a luz quando é tapada. Inútil. É por isso que nós continuamos falando para vocês, gente, vocês precisam estar ligados ao corpo, e não somente isso, mas ligados ao cabeça do corpo, que é a igreja, ou que é Cristo, desculpa. O corpo é a igreja, e o cabeça desse corpo é Cristo. Seu braço andando por aí, ele não é o John. Você vai ver um braço, vai falar, aquele braço ali é o John, conheço aquele braço. Não. Entende o que eu estou dizendo? Não adianta sair por aí falando que não precisa vir à igreja, que não precisa da igreja, você precisa sim. E nós precisamos de vocês aqui. Entende? Então nós precisamos entender isso de uma vez por todas, advertir a todo homem, cuidado, não é por aí, você está fazendo errado. Ensinar a palavra de Deus. Paulo, ele não se afadiga apenas no trabalho, ele diz assim, nisso eu me afadigo. Ele não se afadiga somente no trabalho. Você tem se afadigado no trabalho? Agora, você tem se afadigado também nas orações? Será que eu tenho me afadigado na oração? Esse também é um erro muito comum na igreja. Nós nos afadigamos trabalhando para Deus, mas não nos afadigamos em ter relacionamento com Deus. Nós ficamos tão ocupados trabalhando para Deus que nós esquecemos dele, porque nós achamos que estamos trabalhando para Ele. Pastor, mas você não acabou de falar que você precisa de ajuda? Preciso, mas eu preciso primeiro que você ore. Eu preciso primeiro que você ore. Pastor, mas você não está falando que precisa de gente? Preciso. Mas eu prefiro que você ore primeiro. Ore primeiro, sirva depois. Porque servir sem oração é vanglória. Porque quando você serve orando e com o coração limpo e sabendo o que você está fazendo, a glória é de Deus. Quando você não ora e vem servir achando que é porque você tem que fazer, você quer tapinha nas costas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, oração. Capítulo 2, verso 2. Verso 1. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia. Lembra que Colosso era na região de Laodiceia, estava tudo pertinho ali, ok? Então, assim como Laodiceia, Colosso também não tinha encontrado Paulo. Paulo não tinha ido lá, eles não conheciam Paulo. Aqui nesse caso de Colosso, eu falei lá no começo, quem foi que provavelmente foi quem fundou a igreja lá em Colosso, lembra o nome dele? Só voltar lá no capítulo 1, gente. Epáfras. Epáfras foi um discípulo de Paulo, Paulo enviou ele. Aí ele foi lá, ensinou, e aí de repente começou a infiltrar aquele povo lá falando heresia. Ele voltou para Paulo, foi visitar Paulo, falou, Paulo, ó, eu não estou dando conta dessas heresias, preciso que você me ajude. Aí Paulo falou, então peraí que eu vou escrever uma coisa aqui para você levar para eles. Foi assim que nasceu a carta aos Colossenses. Espera aí que eu vou escrever umas coisas aqui para você voltar lá e lembrar eles de tudo que eu te ensinei e de tudo que você ensinou a eles, porque você ensinou exatamente o que eu te ensinei. O que eu recebi de Cristo, também estou vos ensinando. Paulo sempre diz isso. Então Paulo, capítulo 2, verso 2 diz, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza em pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Paulo está escrevendo para crente, e está falando que está orando para que eles conheçam verdadeiramente a Cristo. Então está aqui os motivos da oração de Paulo. Olha por que ele estava fadigado na oração. Primeiro, porque ele estava orando por um encorajamento espiritual. Gente, coração desanimado
gera uma igreja e gera ministério frio e pessimista. Coração desanimado gera crente frio, pessimista e, consequentemente, os seus ministérios. Ok? Então, nós precisamos sim de encorajamento espiritual. Abatimento de coração gera esfriamento da fé. Quando você chegar, dá vontade de chegar muitas vezes por irmão que está desencorajado, falar assim, está orando pouco, né? Não é? Porque é verdade. Se o seu irmão e a sua irmã estão desencorajados na fé, é porque ele ou ela está orando pouco. O dia que você vê o pastor desencorajado, triste, cabisbaixo, você vira para o pastor e fala, está orando pouco, né, pastor? Eu ia falar agora, nego. A minha esposa fala. O dia que ela vê eu meio jururu, ela fala, está orando pouco, né? Eu falo, ora mais. É verdade. E eu não me isento disso, não. Eu faço parte desse bolo. Eu também sou humano, igual a vocês. Eu também me desencorajo muitas vezes, fico triste com as situações. É normal. Agora, não é normal a gente ficar nessa vida medíocre que a gente acha que está vivendo. É normal você desencorajar, é normal você ficar chateado. O que não é normal é você continuar ali. O normal é você levantar a cabeça, olhar para cima e lembrar de quem Cristo é e o que Ele fez por você. E por que você está aqui. É por isso que nós somos chamados de doido. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ficar alegre nessas coisas. A Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É por isso que nós somos chamados de doido. Aí Paulo continua na oração, olha que bonito. Paulo então ele encoraja, ele pede por um encorajamento espiritual, ele pede para que os irmãos estejam unidos em amor. Se não existe amor na igreja, se não existe um amor uns pelos outros, o trabalho perece. Perece, acaba. Primeiro, porque a palavra do Senhor diz que se não amamos o nosso próximo a quem vemos, como podemos amar ao Senhor a quem não vemos? Não é verdade? 1 João 4,20. Se nós dizemos que amamos o Senhor e não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos, diz a palavra. Mentirosos. Porque como é possível eu amar o Senhor a que eu não vejo e não amar o irmão que eu vejo? Como é possível isso? Que é falho igual a mim, mas eu só vejo os erros dele. Que é fraco igual a mim, mas eu só vejo as fraquezas dele. Que peca igual a mim, mas eu só vejo os pecados dele. Estão entendendo? É empatia. É empatia. Unidos em amor. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Porque uma igreja desunida não trabalha para o Senhor, mas é sinagoga de Satanás. Uma igreja desunida não trabalha para o Senhor, ela trabalha para Satanás, porque Satanás é quem veio para roubar, matar e destruir. Isso é muito sério. E Paulo também ora por entendimento espiritual. Ele ora lá, encorajamento, por amor e também por entendimento, por discernimento espiritual. A igreja precisa aprender a identificar os perigos. Não se pode seguir qualquer vento de doutrina ou ainda as falácias, como diz o texto aqui. Ok? Precisamos ter muito cuidado com frases como, não tem problema, está tudo bem, está tudo sob controle. O que tem de mais nisso? Não é verdade? O que é que tem de mais? Cuidado, discernimento, precisamos ter discernimento espiritual. Então, irmãos, essa porção da palavra aos Colossenses é como se fosse uma carta endereçada hoje à Cliff Oak Church. Pensou? Se você encontrasse na Bíblia,
Primeira Cliff Oak Church. Ou carta aos crentes de Cliff Oak. Não vou inventar nome aqui não. Né? Mas o que Paulo está dizendo aqui, esse encorajamento que Paulo dá, essa oração que Paulo faz, essa exortação que Paulo dá, é tão atual quanto naqueles dias. Se não for mais ainda. Porque eu tenho certeza que a heresia que tinha lá então não era tão grande quanto as heresias que tem hoje. Então, não desanime. Não desanime. Não pare. Porque a obra não é tua. A obra não é minha. A obra não é da igreja, Cliff Oak Church, não é do templo, não é da organização. A obra é de Cristo. É dele. É para ele. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele e são para a glória dele. Não desanime. O nosso mestre deixou isso registrado, gente. João 16:33. Eu disse essas coisas, ele estava ensinando os discípulos, já estava falando que ele, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, daqui a pouco eu vou sofrer, vou passar por algumas coisas, mas vocês fiquem firmes. Ele diz o seguinte, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, em mim vocês vencerão também. É isso que Cristo está dizendo. Se eu venci, se você estiver em mim, você também é vencedor. É isso que Paulo diz, que em Cristo somos mais que vencedores. Nós vencemos o quê? O mundo, o pecado, as amarras de Satanás. Nós somos libertos. Tiago 1,14, outro encorajamento para a gente não esquecer, para a gente permanecer firme. Tiago 1,14, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Perseverante, maduro e íntegro. É isso que Cristo espera da igreja. Que nós sejamos perseverantes, que nós sejamos maduros espiritualmente e que sejamos íntegros. Íntegros. Então, quando o pastor, quando o papai, quando a mamãe, quando o irmão, quando o amigo, quando a amiga dizer para você assim, olha, cuidado, não vá por aí, não é bem assim. Irmãos, não se afaste da igreja, é perigoso. Irmãos, continue firme, persevere, cresça. Aprenda com esse erro, aprenda com essa perseguição, aprenda com essa provação. Irmãos, não vá por esse caminho, eu sei onde isso vai dar. Isso não é caretice, gente. Não é caretice, não é pegação no pé, isso é zelo. Isso é zelo. Então, será que hoje nós podemos ir para casa pensando nisso tudo? Será que nós podemos reler isso que nós lemos? Esse encorajamento que Paulo dá, falando do seu trabalho pela igreja. Agora eu me alegro em meus sofrimentos por quem? Por vocês. Eu me alegro porque eu estou sofrendo por vocês, pela igreja de Cristo, pela causa de Cristo. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, porque Cristo não está mais aqui para sofrer aflições, não é verdade? Então nós é que sofremos o restante delas, as aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja.
capítulo 2, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, para que eles estejam unidos em amor, para que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo está escrevendo para crente. Mais uma vez eu repito, Paulo está escrevendo para crente e está dizendo que está orando para que eles conheçam plenamente a Cristo. Então, meus amigos, irmãos, irmãs, eu quero aqui fazer agora um encorajamento pessoal para você, igreja de Cliff Oak Church, para as seguintes coisas. Primeira coisa, não desanime, fique firme, porque vai piorar. E isso é encorajamento. Não estou colocando medo em você, não. Lembra o que eu disse no começo. Quanto mais parecido com Cristo você tiver, mais você vai sofrer perseguição. Ok? Então fique firme. Fique firme. Veja, a igreja, ela foi mais perseguida nas épocas em que ela estava mais parecida com Cristo. A igreja, ela não foi perseguida porque eles estavam pregando a Cristo somente. A igreja, ela foi, os apóstolos, os pais da igreja, eles foram mortos porque eles estavam parecidos cada vez mais com Cristo que eles estavam pregando. E isso era um perigo para quem era inimigo de Cristo. Lembra do que Gamaliel falou lá em Atos dos Apóstolos? Lá no iniciozinho, quando os apóstolos começaram a ser perseguidos, Gamaliel chamou todo mundo. Gamaliel era um rabino muito respeitado, estudioso, inclusive foi um mestre de Paulo, antes de Cristo. Gamaliel chamou todo mundo e falou assim, seguinte, eu estou aqui parafraseando, tá bom? Seguinte, se esse Cristo aí, já apareceram outros desses, já apareceram outros Cristos aqui, ok? Se esse Cristo aí for negócio de Deus mesmo, não adianta vocês fazer nada. Não adianta vocês prender, não adianta vocês açoitar, não adianta vocês matar, porque não vai adiantar. Eles vão continuar, o negócio vai crescer. Agora, se não for, daqui a pouco acaba, vai dissipar como fogo na palha. E aí, os do Sinédrio falou, quer saber? É verdade, por quê? Porque eles acreditavam que era fogo de palha. Porque eles falaram, não, quer saber? É verdade mesmo, deixa esse povo aí. Depois, quando eles começaram a ver que não era bem assim, aí eles começaram a matar de verdade. Ou seja, Gamaliel, ele foi muito sábio ao dizer isso. E, na verdade, Gamaliel, de certa forma, exaltou a Cristo dizendo isso. Por quê? Porque ele falou o seguinte, se esse Cristo aí, se ele for o que ele está falando que é, esquece, amigo. Você pode matar ele, você pode matar os discípulos dele, você pode matar os seguidores dele, não vai adiantar. Tanto que nós estamos aqui, 2020, mais de 2000 anos depois, falando a mesma coisa. Não é isso? Agora, se não for de Deus, vai acabar. Vai acabar. Então, por isso que eu te digo. Então, agora vem aqui agora o encorajamento de verdade. Então, quando Deus te chama para o ministério, quando você sente o chamado para o ministério, se isso for de Deus realmente, a coisa vai fluir. Por mais que leve tempo, por mais que demore, por mais que você não veja os resultados, a coisa vai fluir. Agora, se não for, é fogo de palha. É como eu digo, quando eu brinco, né? Eu brinco com a Carol, às vezes, quando a gente vai jogar vôlei, vai andar, vai correr, fazer isso. A Carol, tem mais alguém aqui que eu brinquei, quem foi? Foi Alice? Não sei se foi o Alice. Parece cavalo paraguai. Viu o cavalo paraguai? O cavalo paraguai diz que começa a corrida no pique total. Quando chega nos 200 metros, já começa a pôr a língua para fora.
né? É uma brincadeira, mas é verdade, porque quando a gente tá animado, quer fazer, não sei o quê, mas primeira coisinha, primeiro probleminha, não é bem assim. Aí a gente já começa a falar, será que isso é de Deus mesmo? Será que não é? Será que isso é chamado mesmo? Será que isso é só fogo de palha? Como é que é isso? Então eu te encorajo, por isso que eu falei, antes de servir, ore. Antes de se colocar à disposição, ore. Primeiro, para ter certeza que é de Deus. Amém? Então não desanime, não desanime. E eu, assim como Paulo, tenho orado pela igreja, por tudo isso, por encorajamento espiritual, e oro pela igreja como um todo. Eu faço parte da igreja, oro por mim também. Por encorajamento espiritual, para que estejamos unidos em amor, para que primeiro nós possamos, além de amar a Cristo, mas também primeiro amar uns aos outros, porque senão o que adianta fazer evangelismo, não é verdade? Senão o povo lá fora vai falar, o que esse povo está falando aqui do amor de Cristo, eles não se amam nem eles mesmos? Estão tudo se engafinhando, falando mal do outro, outra língua solta, fala mal da irmã, fala mal do irmão, não cuida, ninguém cuida de ninguém. O que eles vão querer falar desse amor aqui para nós? Então é por encorajamento, por amor mútuo e por entendimento espiritual, discernimento de espírito. E aí eu vou terminar com um dos meus versos prediletos, que vocês já deveriam saber de cor, para quem me conhece mais de 2 anos pelo menos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. No Senhor o nosso trabalho nunca foi, não é e nunca vai ser em vão. Então fiquem firmes, que nada os abale. Orem, se cansar, ore mais um pouco, até se afadigar na oração, para depois você se afadigar no ministério, junto comigo, junto com vários que estão aí se afadigando também. A gente está precisando de gente para afadigar com nós. Fica à vontade, mas vai orar primeiro. Vai orar primeiro. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar em pé? Pai Santo, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, carecedores, ó Pai, da Sua misericórdia, carecedores, Senhor, da Tua graça, todos os dias da nossa vida. Senhor, nós queremos agora, como igreja de Cristo aqui na terra, aqui em Cannintown, aqui no leste de Londres, ó Pai, diante de Ti, confessar e pedir perdão pelos nossos pecados, pelo pecado que está escondido no mais profundo dos nossos corações, pelo pecado da preguiça, pelo pecado da falácia, da desunião, do descontentamento com o Senhor, porque isso também é um pecado. Pai, nós oramos como igreja para que o Senhor nos dê discernimento de espírito, Senhor, para que o nosso amor aumente pelo Senhor e uns pelos outros, para que possamos estar dispostos realmente a marcharmos juntos como soldados de Cristo aqui na terra, para que estejamos dispostos realmente a sermos embaixadores do Senhor aqui onde o Senhor tem nos colocado, representantes do nosso Senhor Celestial, fazendo diferença onde quer que andemos, seja com quem falemos. Pai, que em nome de Jesus nós possamos nos alegrar quando sermos perseguidos pela Tua causa. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Em tudo, em todas as coisas, ó Pai. Tira todo o desânimo, Senhor Deus.
tira todo o abatimento espiritual. Nos leve, Senhor, nos encoraje, Senhor, a orarmos mais, a termos mais comunhão contigo, a estudarmos a Tua palavra. Nos encoraje a buscarmos ajuda se necessário, Senhor Deus. Pai, eu oro por mim, eu oro pela Tua igreja. Que em nome de Jesus haja um avivamento espiritual nas nossas vidas, ó Pai. Que sejamos dignos desse chamado que o Senhor colocou em cada um de nós. E que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Em nome santo do Senhor Jesus. Aquele o qual um dia toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, dizendo, Ele é o Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém.